Fala pessoal, alguns posts atrás eu falei sobre isso aqui, sobre p-valor e tamanho da amostra. Essa relação de quanto maior o número de participantes no seu estudo, num estudo científico, maior é a probabilidade de você encontrar um p-valor significativo, ou seja, um p-valor menor do que 0,05, que é o limiar, né, que eu tanto falo aqui na página, que é o limiar mágico para os estudos científicos serem publicados. Então, é isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Num post anterior, eu falei justamente sobre isso. Se a significância estatística é, era a mesma coisa do que significância clínica. A significância clínica é muito além do que a significância estatística, e até nesse post aqui eu estou falando um pouco sobre isso, citando uma meta-análise de um pesquisador, que ele verifica a taxa metabólica de repouso comparando dietas alta em carboidrato e baixa em carboidrato. E a gente tem ali um p-valor significativo dando para uma das dietas, que eu não lembro agora exatamente qual é, mas a significância clínica daquilo ali é de 20 e poucos, um favorecimento de 20 e poucos de taxa metabólica de repouso para uma das dietas. Então, assim, é um efeito clinicamente insignificante, apesar de ser estatisticamente significativo. E aí eu falo isso aqui no post, sobre o p-valor ele ser uma função do tamanho amostral. E que uma meta-análise, como a gente tem muito estudo, é fácil a gente encontrar um p-valor significativo e mesmo que aquele efeito não seja grande. E uma forma bem simples de explicar isso daqui é... Aqui eu tô com aquele meu software que eu utilizo aqui às vezes na página com vocês, o GraphPad. Aqui eu tenho o que a gente chama de uma tabela 2x2. Basicamente, ela é bem comum nos artigos, principalmente ensaios clínicos, estudos epidemiológicos. A gente tem aqui basicamente o número de indivíduos que receberam placebo e sofreram infarto do miocárdio, o número de indivíduos que receberam aspirina e sofreram infarto do miocárdio, e, o número de indivíduos que receberam placebo e não sofreram o infarto do miocárdio, e o número de indivíduos que receberam aspirina e não sofreram infarto do miocárdio. Então, o que a gente tem aqui é uma comparação entre placebo, aspirina e infarto do miocárdio e não sofrer esse desfecho, né? Não sofrer o infarto do miocárdio. Então, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de tabelinha 2x2. Essa tabelinha, ela foi retirada de um artigo publicado no New England Journal of Medicine, né, que é um periódico aí conceituado na área médica, e é realmente de um estudo científico. Então a gente tem essa comparaçãozinha aqui, tá? Como a gente quer, como a gente tem valores para cada comparação, placebo com infarto do miocárdio, placebo e quem não sofre infarto do miocárdio, no estudo, durante o segmento do estudo, a gente pode fazer aqui um testezinho chamado Q quadrado para comparar frequências, proporções. Então o que a gente pode fazer é chegar aqui. Vocês não precisam entender a interpretação desse teste, mas eu quero mostrar para vocês a relação da quantidade de números, da quantidade de indivíduos que tem no estudo e a relação com encontrar um p-valor significativo. Eu vou pegar aqui esses dados, tá? E gerar um Q quadrado, que ele chama aqui de x-square, chi-square, né? Fica chi-square em inglês. Analisar os dados. Você pode até pedir um risco relativo, uma razão de chances aqui. Eu já até falei sobre essas medidas aqui para vocês, eu vou gerar aqui. Pode gerar uma diferença uma diferença de riscos, né? Um risk difference. Valores de sensibilidade, especificidade, mas eu vou focar aqui, vou gerar só um odds e um risco relativo mesmo, para não confundir muito a cabeça. O que eu quero que vocês foquem aqui é o p-valor. O p-valor desse teste aqui está dando lá menor do que 0,0001, tá? E a gente tem o risco relativo de 1,8 e o odds de 1,8 também, tá? Se a gente for voltar aqui nessa tabela, o que a gente está encontrando aqui vai diminuir muito se a gente
dividir tudo isso aqui por 10, como se a gente tivesse 10 vezes menos participantes no estudo. Então vou deixar, não vou deixar 18.9 porque não existe 18.9 pessoas. Vou comer as casas decimais, vou deixar 18. Antes disso, eu queria mostrar para vocês a porcentagem. A porcentagem, ele está dizendo aqui que a média é a média desses valores aqui, né? A porcentagem porque a gente tem aqui no total 189 mais 10.845. A gente tem aqui nesse grupo 11.034 pessoas. Aqui a gente vai ter 104 mais 10.933. Opa, 10.933. 104. 11.037, tá? Então, a gente tem aqui a fração do total. A gente tem que esse número aqui, 189, ele representa, né, 0,85% desses valores aqui, do total, tá? É uma fração do total, né? Olha lá, 0,856, ele representa 0,856 do total, levando em conta 11.034 mais 11.037, tá? Levando em conta o número total de participantes do estudo, que é 22.000. Então, a gente tem aqui que quem recebeu o placebo e sofreu infarto do miocárdio foi ali mais ou menos 0,85% dos pacientes. Quem sofreu o infarto do miocárdio e tomou aspirina é mais ou menos ali 0,47% dos pacientes. E aqui é o resto da galera, a galera que não sofreu. O resto ali fica em 49,144 e 49,529. Se a gente for pegar esses valores aqui e somar, 49,529 mais 49,144 mais 0,471 mais 0,856. A gente encontra exatamente 100%, que é o número total de participantes do estudo, que é 11.034 mais 11.037, tá? Então aqui a gente tem a fração, a proporção de indivíduos em cada grupo, na tabela 2x2, tá? E aqui a gente tem o intervalo de confiança dessa estimativa, porque a gente está trabalhando com uma amostra, a gente consegue estimar um erro em cima disso e um intervalo de confiança. E aí eu quero mostrar para vocês também a relação entre o intervalo de confiança e o p-valor, tá? Aqui eu vou salvar esses valores aqui numa ferramenta de captura para lembrar deles, para eu comparar com vocês depois. Agora eu vou vir aqui e dividir tudo por 10. Vou deixar 18 aqui, 10, 10, 8, 4, só 10 aqui e 109 e 3. Comendo as casas decimais, né? Vamos esquecer isso aqui. Agora a gente tem aqui que a fração do total se mantém um pouco, né? Se mantém um pouquinho, mais ou menos próximo. Um aqui ainda é um pouco a metade do outro, né? Mais ou menos a metade do outro. 0,9 ali é quase a metade de 1,6, quase, né? Manteve mais ou menos a proporcionalidade. E aqui também, né? Aqui acabou aumentando porque a gente diminuiu drasticamente esses valores aqui, né? E aí a gente tem as estimativas em torno desses intervalos. Agora, como ele não está mais com o total aqui, ele está calculando, deixa eu ver aqui, 18 mais, só para ficar comparável com aquele outro, né? Porque ele tem que entender.
Beleza. Agora ele vai fazer para mim. Agora está comparável, porque agora está contando 50-50 aqui. Eu não tinha botado os valores totais, por isso que ele estava diferindo. Ó, agora tá mais parecido aqui. Ó. Manteve bastante a proporcionalidade. A gente dividiu tudo isso aqui por 10. Antes os valores eram 10 vezes maiores. Agora está dividido por 10. Ele mantém a proporcionalidade. Quem recebe placebo e sofre infarto do miocárdio é 0,80 e poucos por cento do total dos indivíduos do estudo. E quem recebe aspirina e sofre infarto do miocárdio é 0,45%. Igual essa galera daqui, tá? Igualzinho essa galera daqui. Essa galera daqui, ou seja, essa galera daqui também se manteve próximo, 49,144 e 49 e pouquinho. Agora, quando a gente vai ver, quando a gente vai chegar aqui de novo, deixa eu excluir isso daqui de novo, só para ele não confundir, e gerar um p-valor disso aqui com Q quadrado, ele dá um p-valor não significativo, tá? Por que que isso acontece? Porque agora a gente tem um número de participantes no estudo menor, um número menor de participantes, e os intervalos de confiança das estimativas, eles estão um pouquinho maiores. Antes, vou ter que somar de novo aqui, ou dar um Ctrl Z só, né? Ele vai entender. Ele vai entender. E agora, aqui, ó, ia de 0,817 e ia de 0,856 e ficava entre 0,98 e 0,74. Agora ele está indo de 1,2 até 0,5. A mesma coisa com esse aqui, ó, de 0,4 ele está indo de 0,8 a 0,2. Antes ele só variava entre 0,5 e 0,38. Então a variação era menor. A estimativa na amostra estava mais precisa, tá? A estimativa na amostra estava mais precisa. Essa estimativa aqui está mais imprecisa. Então, por isso que o p-valor aqui agora também está dando não significativo. Então, a gente tem essa relação aqui nesse slide. O p-valor pode ser somente, às vezes, uma função do tamanho amostral, tá? Então, a gente tem que entender isso para ficar cético em relação a essa estatística que é o p-valor. Essa é a mensagem que eu queria passar aqui hoje e é isso. Valeu!